Deus possa abençoar as nossas vidas. Nós falamos um tema muito interessante. E diz assim: a mesma língua que julga é a mesma que levanta. O homem, ele tem duas escolhas. Tanto você fazer o bem, quanto você fazer o mal. Tanto você procurar ajudar as pessoas com o bem, quanto também você pode maltratar as pessoas. De que forma você maltrata? Muitas vezes julgando, discriminando, levantando situações negativas, ao invés de você ajudar as pessoas, ao invés de você fazer como seu papel como um bom cidadão. E a língua, ela é um órgão que ela faz parte do nosso corpo humano. É a junção da boca, é a junção do nosso falar. E a própria Bíblia, ela nos dá uma direção a respeito disso. Quando até mesmo Tiago, ele diz que a língua, ela é um mundo da iniquidade, contaminoso ao corpo. Ou seja, a língua, ela é um órgão que ela pode ajudar como maltratar as pessoas. Então, quando Tiago faz essa menção a respeito da língua, o homem tem um livre-arbítrio. Dentro desse livre-arbítrio, se você utilizar a sua língua, o seu falar, para maltratar as pessoas, ela vai ser o mundo da iniquidade. Contamina, prejudica o corpo. Ela é assim. Mas muitas das vezes, nós temos alguns exemplos negativos e alguns exemplos positivos a respeito da própria língua. Se nós olharmos Provérbios, capítulo 15, verso 40, ele fala das dois tipos de língua. A língua serena é aquela que é a árvore da vida. A língua que traz paz, que traz uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo, ajudando as pessoas, positividade. Ela é uma árvore da vida. Ela gera vida. Ela ensina você a caminhar no dia a dia, um caminho de vida, um caminho de amor, um caminho de paz, um caminho de benignidade, de bondade. Isso é o papel nosso como cidadão. Mas também fala da língua pecaminosa. Aquela língua que muitas vezes ela maltrata as pessoas. E lá em Provérbio, ele trata essa língua como esmaga ou amassa ou maltrata o espírito. Ou seja, ela esmaga o espírito. Porque o espírito, ele foi planejado por Deus, ou projetado por próprio Deus, para ele ser um espírito consolador, uma palavra de conforto. Então o que acontece? Quando a língua do homem ela é uma língua perversa, ela esmaga o espírito, ela maltrata o espírito. E nós olhamos algum texto como referência, Tiago fala da língua, né? Mas também, ela fala também como em Provérbio 40. Então ele fala das dois tipos de língua. E lá em Provérbio também, 10, versículo 31, 32, ele fala que a boca do justo oferece o conselho ao sábio, mas a língua enganosa será cortada. Ou seja, a língua que maltrata, ela não deveria nem existir. Mas ter um plano de vida, ajudar as pessoas, ela faz parte de uma boa conduta na sociedade, e isso gera bondade. Porque os sábios, o justo, é aqueles que têm uma língua serena, uma língua de paz, uma língua de benignidade, bondade. Também Provérbio, ele também diz, Provérbio 4, 24, afasta de ti boca perversa, ou seja, língua perversa. Porque o homem, ele foi gerado para ajudar, ele foi criado para gerar nas pessoas uma contribuição de ajuda, de bondade. Então, todos esses exemplos que nós temos de língua perversa, língua serena, língua de bondade e língua de julgamento, existe uma escolha. Qual escolha que nós queremos ter? Uma língua serena, uma língua de retidão, de bondade, ou queremos ter uma língua perversa? Queimar o nosso próximo, atrapalhar as pessoas com a nossa própria língua. Nós possamos ter um entendimento. Deus, ele é amor. Deus, ele é benignidade. Deus, ele é bondade. Deus, ele ama uma língua serena, uma língua que traz paz, uma língua que traz um conforto, uma língua que traz um consolo. Mas ele abomina a língua perversa. Na própria palavra, ele diz isso. Ele fala isso. Ele utiliza, né, tanto os seus profetas, como ele utiliza também Tiago, um dos seus discípulos, a respeito disso. Ele fala a respeito disso. Olha, se tiver uma língua perversa, olha, afasta-se de mim. Mas ele não está falando que o homem tem que se afastar de não. Ele está falando que o homem tem que se afastar dos seus péssimos conselhos, da sua iniquidade, do seu desinteresse em não querer ajudar as pessoas. Mas ele ama aquele que tem a língua serena.
aquele que tem uma língua de bondade e misericórdia. Que nós possamos ter um entendimento e gerar em nós uma língua de bondade. Possamos ter palavra de conforto, uma palavra de consolo, aquelas pessoas que precisam ouvir a voz, não só a nossa voz, mas a voz também de Deus. Nós possamos ser um veículo, um instrumento usado por Deus, levar as pessoas aquilo que precisam de ouvir. Às vezes provas, lutas, todos nós passaremos. Mas a bondade e a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. E ela gera em nós salvação. Ela gera em nós um espírito de ajuda, um espírito de bondade. Nós possamos entender que nós somos filhos de Deus. Nós viemos para ajudar, nós viemos para contribuir a uma sociedade melhor. Deus possa nos abençoar e temos esse entendimento que há uma escolha. Você pode escolher ter uma língua serena, uma língua de bondade, ou você tem uma língua perversa. Amém?